terra de profetas e profecias. Israel é um país único no mundo, onde o moderno e o antigo convivem lado a lado. Cada pedaço do território de Israel guarda relação com alguns dos capítulos mais importantes e conhecidos da nossa história. Desde o Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas do Rio Jordão ou o Monte das Oliveiras, passear por Israel é como voltar no tempo e viver em uma época cercada de fé e religiosidade. Neste vídeo, vamos explorar vários desses lugares e curiosidades que tornam Israel um lugar único no mundo. Número 1. Dados geográficos. Israel é um país localizado no Oriente Médio, na costa sudeste do Mar Mediterrâneo, que faz fronteira com o Líbano ao norte, Síria a nordeste, Jordânia a leste e Egito ao sudoeste. O país conta com uma extensão territorial relativamente pequena, de apenas 22.145 km². Ainda assim, Israel possui uma geografia bastante diversificada. A região costeira é caracterizada por planícies férteis e cidades modernas, enquanto o interior do país é dominado por montanhas e colinas. Ao sul, encontra-se o deserto de Negev, uma vasta extensão de terras áridas que cobre mais da metade do território israelense. O ponto mais alto do país é o Monte Meron, com 1.208 metros de altitude, localizado na região da Galileia. Israel também é cortado pelo famoso Rio Jordão, que flui do Mar da Galileia até o Mar Morto. Este último é o ponto mais baixo da superfície terrestre, situado a aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar. Além disso, o país possui vários lagos, como o Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades, que é uma importante fonte de água doce para a região. A diversidade geográfica de Israel contribui para uma variedade de climas, que vão do Mediterrâneo ao desértico. Número 2. Jerusalém. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo, com uma história que remonta a cerca de 5.000 anos. Situada nas montanhas da Judéia, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, Jerusalém é sagrada para as três principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Para os judeus, é o local do antigo Templo de Salomão e do Segundo Templo, sendo o Muro das Lamentações um vestígio remanescente desse período. Para os cristãos, é onde Jesus foi crucificado e ressuscitou, abrigando locais sagrados como a Igreja do Santo Sepulcro. Para os muçulmanos, é o local da ascensão de Maomé ao céu, sendo a Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa dois dos locais mais reverenciados no Islã. A cidade é dividida em 4 bairros principais: o judeu, o cristão, o muçulmano e o armênio, cada um com suas próprias características e monumentos históricos. O bairro judeu contém o Muro das Lamentações, enquanto o bairro cristão é lar da Igreja do Santo Sepulcro. O bairro muçulmano inclui a esplanada das mesquitas, e o bairro armênio é um dos mais tranquilos e menos visitados. Jerusalém também é a capital declarada de Israel e a sede do governo, incluindo a sede do parlamento e a residência oficial do primeiro-ministro. A cidade é um centro de cultura, religião e política, atraindo milhões de peregrinos e turistas anualmente. Além de sua importância religiosa, Jerusalém é conhecida por suas universidades, museus e vibrante vida cultural. Número 3. Culturas e tradições. A cultura de Israel é uma fusão única de antigas tradições e influências modernas, refletindo a diversidade étnica e religiosa de sua população. Uma parte significativa da cultura israelense é baseada no judaísmo, que influencia as festividades, rituais e costumes do país. Festas religiosas como o Pessah, que é a Páscoa judaica, Yom Kippur, ou Dia do Perdão, e o Festival das Luzes, chamado de Chanukah, são amplamente celebradas. O Shabat, o dia de descanso semanal, é observado do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, quando muitas empresas fecham
e o transporte público é limitado. Além das tradições judaicas, Israel também é lar de uma diversidade de comunidades, incluindo cristãos, muçulmanos, drusos e beduínos, cada um com seus próprios costumes e celebrações. A cultura israelense também é influenciada pela imigração de judeus de várias partes do mundo, incluindo Europa, Oriente Médio, América do Norte e Etiópia, o que enriquece ainda mais a diversidade cultural do país. A culinária israelense é uma mistura vibrante de sabores do Oriente Médio e da diáspora judaica. Pratos como falafel, hummus, shakshuka e sabich são populares tanto entre os moradores quanto entre os turistas. As feiras de rua, conhecidas como shoks, são locais movimentados onde se pode encontrar uma variedade de alimentos frescos, especiarias e artesanato. A música e a dança também desempenham um papel importante na vida cultural de Israel. O país tem uma cena musical diversificada, que vai desde a música folclórica tradicional até o pop moderno e a música eletrônica. A dança folclórica israelense, conhecida como Hora, é frequentemente apresentada em eventos comunitários e celebrações. Número 4. Tel Aviv. Fundada em 1909, Tel Aviv é a segunda maior cidade de Israel e um dos principais centros econômicos e culturais do país. Localizada na costa mediterrânea, a cidade é conhecida por suas praias, vida noturna vibrante e uma cena cultural dinâmica. Frequentemente, Tel Aviv é chamada de a cidade que nunca dorme devido à sua abundância de bares, clubes, restaurantes e cafés que funcionam até altas horas. Além de ser um centro de entretenimento, Tel Aviv é também um importante polo de inovação e tecnologia. A cidade abriga o chamado Silicon Valley, uma referência ao Vale do Silício nos Estados Unidos, devido à sua alta concentração de startups e empresas de alta tecnologia. Esta região atrai investimentos internacionais e talentos de todo o mundo, consolidando a posição de Tel Aviv como um líder global em tecnologia. Culturalmente, Tel Aviv é rica e diversa. O bairro de Neve Tzedek, por exemplo, é famoso por suas galerias de arte, boutiques e arquitetura encantadora. A cidade também abriga instituições culturais importantes, como o Museu de Arte de Tel Aviv, o Teatro Habima e a Filarmônica de Israel. Outro destaque é a Cidade Branca, um conjunto de mais de 4.000 edifícios construídos no estilo Bauhaus, que foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Tel Aviv é uma cidade cosmopolita e inclusiva, conhecida por sua atitude progressista e acolhedora. Número 5. Rio Jordão. O Rio Jordão é um dos rios mais importantes e emblemáticos do Oriente Médio, tanto historicamente quanto religiosamente. Ele nasce nas montanhas do Líbano, fluindo ao sul através do Mar da Galileia até desembocar no Mar Morto. O rio tem aproximadamente 251 quilômetros de comprimento e serve como uma importante fonte de água para Israel, Jordânia e os territórios palestinos. O Rio Jordão possui um significado profundo para várias religiões. No cristianismo, é reverenciado como o local onde Jesus foi batizado por João Batista, um gato que atrai milhares de peregrinos todos os anos. Para os judeus, o rio é mencionado várias vezes na Bíblia, sendo o local onde os israelitas, liderados por Josué, cruzaram para entrar na Terra Prometida. No islamismo, o Rio Jordão também é considerado um lugar sagrado, associado a vários profetas. O rio desempenha um papel crucial na agricultura e na economia da região. As suas águas são usadas para irrigação em um ambiente naturalmente árido, ajudando a sustentar a agricultura intensiva. No entanto, o Rio Jordão enfrenta desafios ambientais significativos. A extração excessiva de água para uso agrícola e doméstico, juntamente com a poluição, tem reduzido drasticamente o fluxo do rio. Número 6. Agricultura. A agricultura em Israel é um exemplo notável de inovação e eficiência em um ambiente desafiador. Apesar de seu pequeno território e recursos hídricos limitados, Israel conseguiu transformar áreas áridas e semiáridas
em terras produtivas por meio de técnicas agrícolas avançadas e uso eficiente da água. A irrigação por gotejamento, desenvolvida em Israel, é uma das tecnologias mais emblemáticas e tem sido amplamente adotada em todo o mundo. O setor agrícola israelense é diversificado, produzindo uma ampla variedade de frutas, vegetais, cereais e flores. Os citros, especialmente laranjas e toranjas, são uma das culturas mais importantes e são exportadas para muitos países. Outras culturas significativas incluem abacates, tâmaras, uvas, tomates e pepinos. A produção de flores, especialmente para exportação, também é uma parte importante da agricultura israelense. A agricultura em Israel é caracterizada por um alto nível de tecnologia e pesquisa. Instituições como o Instituto Volcani de Pesquisa Agrícola e a Universidade Hebraica de Jerusalém desempenham papéis cruciais no desenvolvimento de novas variedades de plantas, técnicas de cultivo e métodos de conservação de água. A biotecnologia, a engenharia genética e a agricultura de precisão são amplamente utilizadas para aumentar a produtividade e a sustentabilidade. Os kibbutzim e moshavim, formas cooperativas de assentamentos agrícolas, têm desempenhado um papel importante na agricultura de Israel. Esses assentamentos foram fundamentais para o desenvolvimento agrícola nas primeiras décadas do país, promovendo a cooperação comunitária e a inovação agrícola. Apesar dos desafios, incluindo a escassez de água e as condições climáticas adversas, a agricultura israelense continua a prosperar e a contribuir significativamente para a economia do país. O compromisso com a inovação e a sustentabilidade garante que Israel permaneça na vanguarda da agricultura mundial. Número 7. Mar Morto. O Mar Morto é um dos locais mais fascinantes do mundo, conhecido por ser o ponto mais baixo da superfície terrestre, situado a aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Este lago salgado, localizado entre Israel, Jordânia e a Cisjordânia, é famoso por suas águas extremamente salgadas, cerca de 9,6 vezes mais salgadas que a água do oceano. A alta salinidade permite que as pessoas flutuem facilmente na superfície da água, atraindo turistas de todo o mundo. Além de suas propriedades flutuantes, as águas e a lama do Mar Morto são conhecidas por seus benefícios terapêuticos. Rica em minerais como magnésio, cálcio e potássio, a lama é usada em tratamentos de pele e produtos de beleza. A região ao redor do Mar Morto também possui uma variedade de spas e resorts que oferecem tratamentos baseados nesses minerais. Historicamente, o Mar Morto tem sido um local de refúgio e importância espiritual. Na Bíblia, é mencionado como um lugar de refúgio para o rei Davi e um dos locais das cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra. Atualmente, o Mar Morto enfrenta sérios desafios ambientais. O nível da água tem diminuído rapidamente devido à extração de água do Rio Jordão e à evaporação, ameaçando o futuro deste recurso natural único. Número 8. História. A história de Israel é rica e complexa, remontando a milênios. As primeiras referências à terra de Israel aparecem em textos antigos, incluindo a Bíblia, onde é descrita como a terra prometida para os hebreus. A história bíblica narra eventos como o êxodo do Egito, liderado por Moisés, e a conquista de Canaã sob Josué. O estabelecimento dos reinos de Israel e Judá marcou um período significativo, com Jerusalém se tornando a capital e o local do primeiro templo, construído pelo rei Salomão. Após a destruição do primeiro templo pelos babilônios em 586 a.C., muitos judeus foram exilados para a Babilônia. Retornaram para reconstruir o segundo templo, apenas para vê-lo destruído pelos romanos em 70 d.C., o que levou a uma dispersão maior dos judeus pelo mundo. Durante os séculos seguintes, a região esteve sob domínio de vários impérios, incluindo romano, bizantino, árabe, cruzado, mameluco e otomano. No final do século XIX, o movimento sionista, liderado por Theodor Herzl,
promoveu a ideia de um retorno dos judeus à sua terra ancestral. Em 1917, a Declaração de Balfour expressou apoio britânico à criação de um lar nacional judeu na Palestina. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha o mandato sobre a Palestina. Em 1947, a recém-criada Organização das Nações Unidas propôs a partição da Palestina em estados judeu e árabe. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel, imediatamente seguido por uma invasão de forças árabes, marcando o início da Guerra de Independência. Israel venceu e expandiu seu território além das fronteiras propostas pela ONU. Apesar dos desafios, Israel se desenvolveu rapidamente, tornando-se um centro de inovação tecnológica e cultural. Número 9. O país das startups. Israel é frequentemente chamado de país das startups, devido à sua impressionante concentração de startups e inovação tecnológica. Com mais de 6.000 startups, Israel tem uma das maiores densidades de startups per capita do mundo. A vibrante cena tecnológica do país é impulsionada por uma cultura de empreendedorismo, pesquisa avançada e apoio governamental. A cidade de Tel Aviv é o coração do ecossistema de startups israelense, abrigando empresas líderes em tecnologia como Waze, Mobileye e ironSource. A inovação em Israel abrange diversos setores, incluindo cibersegurança, agritech, fintech e biotecnologia. As universidades e instituições de pesquisa de Israel, como o Instituto Weizmann e o Technion, desempenham um papel crucial no avanço da tecnologia e na formação de talentos. Investimentos internacionais e uma forte rede de incubadoras e aceleradoras também contribuem para o sucesso das startups israelenses, fazendo de Israel um líder global em inovação tecnológica. Número 10. Galileia. A Galileia é uma região histórica e geográfica no norte de Israel, conhecida por suas paisagens verdes, colinas ondulantes e rica herança cultural. A região é dividida em Alta e Baixa Galileia, cada uma com suas próprias características únicas. A Galileia é famosa por ser o local de muitos eventos bíblicos, especialmente na vida de Jesus, tornando-se um destino importante para peregrinos cristãos. As principais cidades da Galileia incluem Nazaré, onde Jesus passou sua infância, e Tiberíades, localizada às margens do Mar da Galileia, um grande lago de água doce também conhecido como Lago de Tiberíades ou Kinneret. A área ao redor do Mar da Galileia é rica em sítios arqueológicos e históricos, como Cafarnaum e Tabga. Além de sua importância religiosa e histórica, a Galileia é conhecida por suas vinícolas, trilhas para caminhadas e uma vibrante cultura agrícola. A combinação de beleza natural e significado espiritual faz da Galileia um dos locais mais visitados em Israel. Número 11. Religiões em Israel. Em Israel, a diversidade religiosa é notável e profundamente entrelaçada com a história e a cultura do país. O judaísmo é a religião predominante, com cerca de 74% da população se identificando como judeus. A prática judaica em Israel é diversa, variando do secularismo ao ortodoxismo rigoroso. Festividades judaicas como Yom Kippur, Pessach e Chanukah são amplamente observadas e influenciam o ritmo da vida nacional. O cristianismo também tem uma presença significativa, com cerca de 2% da população. Israel abriga locais sagrados para várias denominações cristãs, incluindo a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e a Basílica da Anunciação em Nazaré. Esses locais atraem milhões de peregrinos todos os anos. Os muçulmanos constituem cerca de 18% da população israelense, principalmente árabes israelenses. A Mesquita de Al-Aqsa e a Domo da Rocha, situadas em Jerusalém, são santuários islâmicos de extrema importância. A vida religiosa islâmica é vibrante, com mesquitas ativas em várias cidades
incluindo Jerusalém, Haifa e Jafa. Além destas, há outras comunidades religiosas menores, como os drusos e os barraístas. Os drusos, que representam cerca de 1,6% da população, têm uma identidade religiosa única e vivem principalmente no norte de Israel. Os baístas consideram Haifa um centro espiritual, com o belo santuário do Bab atraindo visitantes de todo o mundo. A coexistência e a interação entre essas diversas comunidades religiosas são uma característica marcante de Israel, criando um mosaico cultural e espiritual único. No entanto, também geram desafios sociais e políticos, dada a complexa dinâmica das relações interreligiosas na região. Número 12. Massada. Situada no deserto da Judéia, Massada é uma antiga fortaleza de grande importância histórica e arqueológica. Construída pelo rei Herodes no século I a.C., a fortaleza está localizada no topo de um penhasco, oferecendo vistas impressionantes do Mar Morto e das montanhas circundantes. Massada é mais conhecida pelo cerco romano no ano 73 d.C., durante a primeira revolta judaica. Os romanos cercaram Massada, onde cerca de 960 judeus rebeldes, conhecidos como zelotes, haviam se refugiado. Após um longo cerco, os defensores optaram pelo suicídio coletivo em vez de serem capturados, um evento que se tornou um símbolo de resistência e coragem para o povo judeu. Hoje, Massada é um patrimônio mundial da Unesco e um dos destinos turísticos mais visitados de Israel. Acessível por teleférico ou por uma trilha íngreme conhecida como Caminho da Serpente, a fortaleza abriga ruínas impressionantes, incluindo palácios, banhos romanos e antigas cisternas. Número 13. Sistema político. Israel é uma democracia parlamentar, caracterizada por uma estrutura política complexa e diversificada. O país tem um sistema multipartidário, onde os partidos desempenham um papel crucial na formação do governo. O Knesset, o parlamento unicameral de Israel, possui 120 membros eleitos por representação proporcional, o que frequentemente resulta em coalizões governamentais. O presidente de Israel é o chefe de Estado, uma posição principalmente cerimonial, enquanto o primeiro-ministro é o chefe de governo, responsável pela administração e execução das políticas. O primeiro-ministro é geralmente o líder do partido ou coalizão com a maioria no Knesset. As eleições parlamentares são realizadas a cada 4 anos, mas podem ocorrer mais cedo se o governo cair. O sistema judicial de Israel é independente, com o Supremo Tribunal de Israel atuando como a mais alta corte, responsável por revisar leis e decisões governamentais. Israel não possui uma constituição formal, mas opera com base em uma série de leis básicas que definem a estrutura e os princípios fundamentais do governo. Número 14. Exército. O Exército de Israel, conhecido como Forças de Defesa de Israel, é fundamental para a defesa do país. O serviço militar é obrigatório para a maioria dos cidadãos a partir dos 18 anos. Homens servem por 3 anos e mulheres por 2, com algumas exceções para grupos específicos, como árabes israelenses e judeus ultra-ortodoxos. O IDF é conhecido por suas unidades de elite, como a Sayeret Matkal e a Unidade de Inteligência 8200. A inovação tecnológica é uma característica marcante do IDF, com investimentos significativos em defesa cibernética e sistemas de defesa aérea, como o Domo de Ferro. O treinamento no exército israelense abrange uma ampla gama de habilidades, influenciando a cultura e o mercado de trabalho israelense. Além do serviço regular, os reservistas continuam a servir periodicamente até os 40 anos, garantindo uma força de defesa ágil e preparada. Número 15. Conflitos envolvendo Israel. Israel tem uma história marcada por conflitos desde a sua fundação em 1948. Um dos conflitos mais significativos foi a Guerra de Independência, entre os anos de 1948 e 1949, que ocorreu imediatamente após a declaração de independência de Israel
e envolveu a invasão por forças árabes. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi outro conflito importante, no qual Israel derrotou as forças árabes e ocupou territórios como a Cisjordânia, Gaza, Sinai e as colinas de Golã. Em 1973, durante as celebrações do Yom Kippur, o conflito eclodiu novamente quando Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel. A guerra terminou com um cessar-fogo, mas teve um impacto duradouro na segurança regional. O conflito com o Líbano também foi significativo, com a invasão israelense em 1982 para combater a Organização para a Libertação da Palestina, resultando em uma longa ocupação no sul do Líbano. Nos últimos anos, os conflitos com os palestinos têm sido uma questão constante. A primeira e a segunda intifada foram levantes palestinos contra a ocupação israelense. A partir de 2006, o grupo militante Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, na faixa de Gaza, têm sido fontes de confrontos frequentes. Operações militares como Chumbo Fundido, em 2008, e Margem Protetora, em 2014, foram realizadas em resposta aos ataques de foguetes do Hamas. No momento em que produzimos esse vídeo, mais uma vez Israel está em conflito, após um ataque do Hamas contra seu território. Número 16. Tecnologia. Israel é reconhecido globalmente como um líder em inovação tecnológica. O país é conhecido por suas contribuições significativas em diversas áreas, incluindo cibersegurança, biotecnologia, agricultura e tecnologia militar. Tel Aviv, como já mostramos, é um centro de startups, abrigando inúmeras empresas emergentes que desenvolvem tecnologias de ponta. Entre as inovações mais notáveis estão o Sistema de Defesa Aérea Domo de Ferro, que intercepta mísseis e foguetes, e a tecnologia de irrigação por gotejamento, que revolucionou a agricultura em regiões áridas. Empresas como Waze, Wix e Checkpoint Software Technologies são exemplos de startups israelenses que alcançaram sucesso global. As universidades e instituições de pesquisa de Israel, como o Instituto Weizmann e o Technion, desempenham um papel crucial no avanço da tecnologia, colaborando estreitamente com a indústria. O governo também oferece apoio significativo ao setor de tecnologia, promovendo um ambiente favorável para pesquisa e desenvolvimento. Número 17. Lugares históricos. Israel é um país repleto de lugares históricos que refletem sua rica herança cultural e religiosa. A Cidade Velha de Jerusalém é um dos locais mais emblemáticos, com o Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa, locais sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos. Já a cidade de Cesareia, fundada por Herodes, oferece ruínas romanas impressionantes, incluindo um anfiteatro e um aqueduto à beira-mar. Por sua vez, Acre, com suas fortificações cruzadas, e as ruínas da cidade de Megido, mencionada na Bíblia, é outro exemplo notável. Outro ponto importante é a cidade de Safed, uma das 4 cidades sagradas do judaísmo, conhecida por sua mística e arte cabalística. Beit Shean, uma cidade antiga com ruínas greco-romanas bem preservadas, e Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, também são destinos históricos importantes. O Monte das Oliveiras, em Jerusalém, é outro local de grande significado religioso e histórico, oferecendo vistas panorâmicas da cidade e sendo mencionado em vários textos bíblicos. Número 18. Conflito com a Palestina. O conflito entre Israel e Palestina é uma questão central e contínua no Oriente Médio. Iniciado após a criação do Estado de Israel em 1948, o conflito tem raízes profundas em reivindicações territoriais e religiosas. Após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel ocupou a Cisjordânia e a faixa de Gaza, territórios reivindicados pelos palestinos para a criação de um Estado independente. Acordos de paz, como os Acordos de Oslo, tentaram resolver o conflito, mas fracassaram em alcançar uma solução duradoura.
O bloqueio de Gaza e os confrontos com o grupo militante Hamas resultaram em repetidos conflitos ao longo dos anos. Atualmente, o conflito continua, com episódios frequentes de violência e tensões elevadas. Número 19. Idioma e literatura hebraica. O hebraico é a língua oficial de Israel e tem uma história rica e fascinante. Antigamente, era a língua dos textos bíblicos e litúrgicos judaicos, mas caiu em desuso como língua falada por muitos séculos. No final do século XIX e início do século XX, o hebraico foi revitalizado como língua moderna, graças ao esforço de Eliezer Ben Yehuda e outros pioneiros. Hoje, é a língua materna de milhões de israelenses e um símbolo de identidade nacional. A literatura hebraica moderna floresceu juntamente com a renascença da língua. Escritores como Shmuel Yosef Agnon, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, e contemporâneos como Amos Oz, David Grossman e Etgar Keret ganharam reconhecimento internacional. Seus trabalhos exploram temas como a identidade israelense, o conflito árabe-israelense e questões sociais e culturais. Além da literatura, o hebraico é usado em todos os aspectos da vida cotidiana em Israel, desde a educação até os negócios e a mídia. A literatura hebraica continua a evoluir, refletindo as mudanças na sociedade israelense e contribuindo para a rica tapeçaria cultural do país. Número 20. Vida cotidiana em Israel. A vida cotidiana em Israel é uma mistura vibrante de tradição e modernidade. Nas cidades, especialmente em Tel Aviv e Jerusalém, o ritmo de vida é dinâmico, com pessoas envolvidas em diversas atividades profissionais, culturais e sociais. O Shabat, o dia de descanso semanal judaico, começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado, quando muitas lojas e serviços fecham e as famílias se reúnem para celebrações. A educação é altamente valorizada, com um sistema escolar robusto e várias universidades de renome, como a Universidade Hebraica de Jerusalém e o Technion, em Haifa. A tecnologia e a inovação desempenham um papel importante na economia, com muitas pessoas trabalhando em startups e empresas de alta tecnologia.